Olá, eu sou o enfermeiro Ricardo, da Via Venosa, e no episódio de hoje vou partilhar convosco um pouco da minha experiência no 9º Congresso Mundial de Acessos Vasculares, que decorreu nos dias 15, 16 e 17 de Abril em Valência. Portanto, o episódio de hoje chama-se 10 coisas que aprendi no Ocova 2026. Fica para assistir. Aprendizagem número 1. O catéter venoso periférico, tradicional, o catéter venoso periférico curto, é o dispositivo intravascular mais comum no mundo. Tão comum que chega a ser quase como um acessório do utente que está internado. Acessório esse que nós colocamos, quer o doente precise ou não vai ele precisar. E que deixamos ficar mesmo depois dele não ser mais necessário porque não vai o doente precisar. Ora, isto está errado. Os catéteres venosos periféricos servem para fazer medicação pela via venosa periférica com medicação entre os 5 e 9 de pH, osmolaridade abaixo de 600 e para fármacos não irritantes e não vesicantes. E são utilizados em pessoas que têm veias visíveis e palpáveis. Para além de não respeitarmos, na maioria das vezes, estas indicações, para além de deixarmos ficar o catéter venoso periférico para além do seu uso, por uma questão de não vá o utente precisar, e de colocarmos muitas vezes para não vá o utente precisar, estamos a colocar catéteres venosos periféricos como sempre colocamos há décadas. E não é algo que é especializado de uma só profissão ou de um grau académico dentro de uma profissão. Não. Existem muitos profissionais de diversas áreas que colocam catéteres venosos periféricos com skills, com protocolos completamente dispares daquilo que são as guidelines internacionais. Temos que mudar a nossa forma de olhar para esta ferramenta que é muito útil e muito necessária para cuidarmos dos nossos utentes, mas temos que fazê-lo de maneira diferente. Temos que olhar para o catéter venoso periférico como uma porta de entrada também de contaminação, seja intraluminal, seja extraluminal. Portanto, precisamos sim de protocolos de ensino, de treino mais especializados e adequados às novas realidades, às novas tecnologias, como o uso da luz quase infravermelha, o ecógrafo e até mesmo outro tipo de catéteres venosos periféricos curtos, como os catéteres venosos periféricos de sistema integrado, que duram muito mais tempo porque têm outro tipo de características. Devemos também respeitar cada vez mais o rácio de catéter-veia e optar não pela primeira veia que nos aparece à frente, mas sim pelos locais mais indicados, como o terço médio do antebraço. Devemos também começar a reavaliar a cada turno a necessidade ou não daquele acesso venoso. Porque um acesso venoso que não está a ser utilizado, que não é necessário para o utente, é só e apenas uma porta de entrada de micróbios, que pode muito bem atrasar o processo terapêutico do utente e voltar a ter que ser reinternado ou prolongar o seu internamento devido a uma infecção nosocomial ou uma tromboflebite. Portanto, fica com esta aprendizagem. Catéter venoso periférico sim, mas temos que mudar a forma como o utilizamos. Esta ferramenta é só uma entre muitas que existem e a forma de o colocarmos também pode ser melhorada e a forma como o manipulamos e cuidamos também pode ser melhorada. Podemos continuar a utilizá-lo sim, não há outro substituto para ele, mas evoluiu e assim como a forma também de o colocar evoluiu e temos que olhar para ele como um aliado e não um adereço que colocamos nos nossos utentes, não vai ele precisar. Aprendizagem número 2. Sabes o que é uma MARSI? Medical Adhesive Related Skin Injury. É sempre que um penso, um adesivo de uso médico, causa dano na pele. E nós sabemos que isso acontece com os catéteres venosos centrais, os catéteres venosos periféricos, catéteres arteriais, mas nem sempre está relacionado com o próprio penso. Por vezes tem a ver com lesões de pressão que são causadas pelas partes rígidas dos catéteres. Portanto, MARSI tem a ver com pensos, com a cola dos adesivos de uso médico. Mas
há um termo que engloba todas as lesões que estão associadas a um catéter. CASI, Catheter Associated Skin Injury, onde estão também as lesões por pressão. E como é que podemos evitar, então, as CASI? Podemos evitar com as seguintes dicas que vos vou dar, que aprendi no Okova. Redução da frequência de troca dos pensos. Um penso pode muito bem durar até 7 dias. Tanto o penso como o fixador sem sutura podem durar 7 dias se forem colocados com rigor e se o material for a ser utilizado for de qualidade e se houver a escolha prévia de qual é que é o melhor para aquele utente. Portanto, um penso, um fixador, pode muito bem ficar até 7 dias, diminuindo as trocas. É nas trocas que acontece o maior dano. É quando removemos e desinfetamos e colocamos novo adesivo que a pele é agredida várias vezes. Portanto, menos trocas, temos também menos lesões na pele. Redução do trauma. Redução do trauma quando retiramos os adesivos médicos. Como é que podemos reduzir isso? Escolhendo pensos fáceis de estirar, pensos que, ao esticar o próprio penso, ele descola da pele, não trazendo pilosidade ou pele atrás. Ou se tivermos pensos com bordes reforçados, porque naquele caso queremos melhorar a fixação do catéter, porque o doente transpira muito, ou porque é um doente mais irrequieto, então nesses pensos com bordes reforçados devemos utilizar removedor de adesivo. O removedor de adesivo tem um diluente próprio para destruir a cola dos adesivos, de forma a não causar dano nenhum quando removemos o adesivo da pele. Agora, atenção, estes removedores devem ser utilizados em dose única, ok? Para não haver risco de contaminação. Depois temos controle de umidade, muito, muito importante. Existem pensos que têm alta taxa de evaporação da transpiração. Sempre que um penso não deixa evaporar a transpiração, ele não só está a aumentar o risco de infecção, porque sítio úmido é um sítio com maior proliferação microbiana, mas também deixa a pele túrgida e a pele túrgida está mais suscetível a ter mais dano. Portanto, vamos controlar a umidade com pensos semipermeáveis com alta taxa de evaporação da transpiração. Não aplicar adesivos em tensão. Ora, isto é muito importante. Porquê? Porque muitas vezes surgem-nos catéteres totalmente marcados na pele, quer a sua estrutura tubular, quer as suas aletas, até mesmo a tubulatura externa, vincadas na pele com pequenas úlceras de pressão. Isto acontece porque muitas vezes colocamos os pensos em tensão. E não é esse o objetivo. Um penso deve ser colocado de forma a acomodar-se às estruturas físicas sólidas, rígidas do catéter, de forma não só a colar de cima para baixo, mas também dos lados. Isso fará não só com que tenhamos um penso que fixa melhor o catéter, que estabiliza melhor o catéter, ou a agulha angulada de um catéter com reservatório, mas também, porque cola de cima para baixo e dos lados, mas também não vai causar pressão contra a pele. Escolher design ergonómico. Existem pensos apropriados para diferentes partes do catéter. Se eu tenho um catéter venoso periférico aqui no meu antebraço, eu não vou precisar de um penso 10x12, que é mais típico, por exemplo, de um catéter venoso central. Vou ter um penso com um tamanho e um formato mais adequado àquela parte do corpo e para aquele tipo de catéter. Deixar o desinfetante secar. Ora, falámos há bocado que é muito importante controlar a umidade. Não é só importante deixar secar o desinfetante para que a sua função chegue ao fim, ou seja, que haja não só uma ação mecânica quando esfregamos, mas também uma ação química quando o desinfetante seca, para terminar a sua desinfecção. Contudo, também é necessário porque meio úmido favorece as lesões da pele. E não só. Se aprisionamos um desinfetante debaixo de um penso, não deixamos secar e aplicamos o penso, não só o penso não vai ficar bem fixo, como também vai prender um químico que não evaporou em contacto com a pele de forma mais prolongada. Trocar de desinfetante. Por vezes, já me aconteceu com os meus utentes,
serem alérgicos à solução alcoólica de clorexidina, que eu considero dos melhores desinfetantes no mercado. Contudo, há pessoas que podem fazer alergia ao melhor produto que nós temos. Portanto, considerar também troca de desinfetantes para desinfetantes menos agressivos. E devemos também considerar que os catéteres, apesar de terem partes rígidas, eles são moles. A tubuladura é mole, portanto podemos mexer o catéter para um lado ou para o outro e ter um penso que é colocado uma semana numa orientação, noutra semana noutra orientação, de forma que a pele que não está em contacto nessa semana com o penso possa recuperar do contacto da semana anterior. Portanto, rotação dos locais em que é colocado o penso. Ora, tudo isto é ainda muito mais importante no doente oncológico. Porque o doente oncológico, para além de estar tão suscetível como os outros a uma case, tem fatores de risco mais acrescidos. Tem trombocitopenia muitas vezes, ou seja, baixa de plaquetas, sangra muito mais facilmente. Se o penso não estiver bem estabilizado, a entrada e saída do catéter pode levar a sangramento do local, do local de saída à pele ou no local de entrada do catéter. Temos também o caso da neutropenia. Doentes oncológicos fazem tratamentos como radioterapia e quimioterapia ficam com as defesas mais em baixo. Portanto, é mesmo importante que não tenham mais nenhuma lesão na pele. Uma lesão na pele pode significar uma infecção que muito facilmente passa para o local de inserção do catéter e se transforma numa infecção sistémica. Portanto, os utentes oncológicos e também temos outro facto, a anemia. A anemia que vem também dos tratamentos oncológicos faz com que a pele seja menos oxigenada e, portanto, fique mais debilitada. Os próprios tratamentos com corticosteroides, que são muito importantes para ajudar os doentes oncológicos a ultrapassar os efeitos secundários da quimioterapia e da radioterapia, podem deixar a pele mais fragilizada, mais seca, mais fina e, como tal, é preciso remover os adesivos com muito cuidado para não causar lesões na pele. Uma lesão na pele pode comprometer o uso daquele catéter, quer por uma infecção, quer por não haver mais como fixar o catéter naquele local. Porque sem pele não temos onde fixar o catéter. Seja um catéter com reservatório, seja um catéter sem reservatório. A pele é sempre necessária para o funcionamento de um catéter venoso. Aprendizagem número 3. O sucesso de um catéter não tem a ver só apenas com o dispositivo em si, mas sobretudo com o bundle, com todo o conjunto de ações e procedimentos que são utilizadas para o colocar de forma segura e com melhor desempenho. Vamos pegar no exemplo do PICC-Port, que é o melhor de dois mundos. É um catéter venoso central de inserção periférica, portanto um PICC, que permite não ter os mesmos riscos do que uma abordagem central, porque no braço nunca vamos picar uma artéria de grande calibre, correndo o risco de uma hemorragia que ponha o doente em perigo de vida, assim como também não vamos ter um pneumotórax, não vamos perfurar a pleura. Portanto, é uma abordagem mais segura, mas não tem o inconveniente do utente ter uma tubuladura externa que necessita de manutenção semanal. É um catéter ótimo para utilizações espaçadas e com uma inserção muito mais segura, com menos riscos e um resultado cosmético muito mais favorável e também muito mais confortável. Agora, ele tornou-se num catéter tão seguro, porquê? Porque, como eu dizia há bocado, ele obedece aos mesmos princípios da colocação de um PICC, hoje em dia, do protocolo seguro de colocação de PICC, que inclui o quê? Inclui punção. Aliás, estudo ecoguiado da rede venosa do braço e tórax, chamado RAPEVA, punção ecoguiada, utilização de técnica modificada de Seldinger com kit de micropunção, técnica ascética barreira máxima, com a utilização de solução alcoólica clorexidina a 2%, utilização de campos que cubram o corpo todo, só com acesso ao braço, é colocado com apoio de ecografia e também de ECG intracavitário para conseguir localizar a ponta do catéter, ou seja, sem radiação. Pode também ser utilizada a ecografia para a localização da ponta do catéter
com ecografia transtorácica com o bubble test. Portanto, estamos a falar de um catéter que foi buscar o melhor que havia dos catéteres com reservatório, que é um reservatório ainda mais pequeno, com um formato em cunha, para que a pequena bolsa que é feita na pele seja a mais discreta e a mais pequena possível, com todos os benefícios de uma inserção segura de um PIC. Mas para além disso, há outra coisa que também vai revolucionar em termos da cicatrização. É deixar de utilizar pontos transdérmicos para passar a utilizar sutura interna, sutura intradérmica, depois finalizada com cola de cianoacrylato, para uma cicatrização mais rápida, mais segura, com menos riscos de infecção e também com um efeito muito mais estético. Portanto, vemos que existem novos dispositivos sim no mercado, mas um dispositivo per si não é indicador de sucesso. O que é indicador de sucesso é todo um bundle, é todo um conjunto de ações que são desempenhadas para que aquele dispositivo possa desempenhar a sua função da forma mais segura e confortável para o utente e também para nós ser mais seguro na sua colocação e muito mais rápido e eficaz. Aprendizagem número 4. Vimos na aprendizagem anterior que muitas vezes não é um objeto, não é uma ação que realmente é o game changer, mas sim a sinergia entre a aquisição de um bundle de ações ou da sinergia entre o uso de vários dispositivos ao mesmo tempo para atingir um fim de forma mais rápida e coesa e com melhores resultados. Portanto, no que toca à infecção intraluminal e infecção extraluminal, também existe dispositivos que, se forem utilizados, vão promover algo sinergístico, que é a diminuição da infecção como um todo. Portanto, infecção intraluminal é quando um catéter por dentro é contaminado e depois essa contaminação acaba por desenvolver uma colónia de micro-organismos, uma colonização, e essa colonização depois acaba por se disseminar na corrente sanguínea, levando a uma infecção generalizada, a uma sepsis. Portanto, como é que nós combatemos as infecções intraluminais? Ora, em primeiro lugar, quando temos um tubo, que é o catéter, que é limpinho, esse catéter tem espaço para acomodar micro-organismos como bactérias e fungos, porque vamos deixando para trás restos de medicação, restos de sangue, restos de alimentação parentérica. Esses restos que se vão acumulando dentro do catéter vão ser o biofilme. E o biofilme é tanto alimento para os micro-organismos como casa para os micro-organismos, porque o catéter em si é um cilindro completamente liso onde os micro-organismos não têm onde se agarrar. Mas se deixarmos ficar esses restos para trás, esses restos vão acabar por servir de alimento e casa aos micro-organismos. Como é que nós nos livramos então desse biofilme? Com a execução de um flush push-pause, como deve ser. Ou seja, flush push-pause não é nada mais do que, com a nossa solução de soro fisiológico, injetar um paro. Isto cria um fluxo turbulento dentro do catéter que arrasta todos os restos que tenham ficado para trás de medicação ou de sangue. Contudo, em vez de eu estar a pegar numa seringa esterilizada e preparar com uma agulha esterilizada e aspirar de um saco de soro que estava esterilizado, tudo isto são pequenos atos nos quais pode haver um pequeno erro humano e pode haver uma contaminação. Portanto, aquela seringa que estava esterilizada, aquele soro estava esterilizado, no ato de eu colocar a agulha, aspirar, pode haver algum erro humano e pode-se contaminar o soro fisiológico que vai entrar dentro do catéter e que serviria para limpar, mas que em vez de limpar acaba por contaminar. Então como é que nós podemos fazer? Em vez de eu pegar uma seringa, abrir uma agulha, abrir um saco de soro, que tal se eu tivesse tudo já preparado de forma estéril, que eu só preciso de introduzir no meu campo esterilizado. Portanto, tenho aqui, vou abrir, está estéril, vou abrir para dentro do meu campo e tenho uma seringa com soro fisiológico, uma seringa de 10 ml, portanto, a seringa que tem o canhão com pressão adequada, tanto para fazer a lavagem do catéter como para aspirar. Já esterilizada, é só expurgar e adaptar no meu catéter. Agora, eu posso adaptar no meu catéter sem ter lá nada.
e teria, sem ter nenhum conector. Portanto, usaria uma tampa. Mas essa tampa, cada vez que eu utilizasse, teria que ir fora. E teria que depois pôr uma nova tampa. E sempre que abrisse essa tampa, haveria sempre aqui contacto com o exterior. Portanto, a forma mais correta de acedermos a um catéter venoso central ou até mesmo a uma agulha angulada é na porção distal da cauda da agulha angulada ou até mesmo na tubadura do catéter existir um conector sem agulha. Os conectores sem agulha servem para isso mesmo, para aceder aos catéteres de forma segura, com o menor risco possível de contaminação. Agora, nem todos os conectores sem agulha são iguais. O que é que as guidelines internacionais recomendam? Recomendam um conector sem agulha transparente, para podermos verificar que está limpo por dentro. Recomendam que tenham split septum, ou seja, uma membrana que, ao conectar, ela baixa e o bico da seringa entra em contacto com uma cânula interna. Portanto, há o mínimo contacto da membrana exterior com o líquido que vai ser introduzido dentro do catéter. Ok? Portanto, há o mínimo contacto possível do exterior com o interior daquilo que vamos administrar dentro do catéter, portanto, havendo um mínimo de contaminação. Para além disso, mesmo que eu tenha um split septum, devo sempre scrub the hub, ou seja, devo desinfetar o conector, ok? Antes de aceder, sempre. Os conectores não são mágicos. Se nós desinfetamos a pele antes de picar com uma agulha, também deveríamos desinfetar sempre os conectores antes de aceder a eles. Mas para isso, eles têm que ter superfícies lisas fáceis de desinfetar, como é o caso deste. Este é o microclave e tem uma superfície lisa, aqui o septo de silicone é liso, portanto é fácil de desinfetar. Tem então o tal split septum, que diminui o contacto do exterior com o interior da seringa ou do sistema de soro, e tem uma cânula interna com volume mínimo, para que haja dentro do conector o volume mínimo necessário para que não só o fluid path seja o mais straight possível, ou seja, que o caminho que o líquido leva desde a entrada no conector até a entrada do catéter seja o mais curto possível, portanto, com o mínimo de contacto, com o mínimo de volume interno, para haver também menos biofilme. E, como eu disse há bocado, que seja transparente. Portanto, aqui temos um conector de qualidade, que é fácil de desinfetar, que é fácil de verificar que está limpo e que tem o mínimo de contaminação possível do exterior para o interior. Agora, há uma forma de melhorarmos ainda mais o desempenho dos nossos conectores. Eu falei em desinfetarmos, certo? Pegar umas compressas esterilizadas, técnica com desinfetante, embebidas em desinfetante, álcool 60 graus ou solução alcoólica cloracina a 2% e esfregar, não é? Só que esfregar durante 15 segundos, e 15 segundos é o tempo de cantar os parabéns, mais ou menos, e lembrem-se que é em cima e dos lados para o lower lock da conexão ficar também desinfetado, ok? Isso leva tempo. E nem sempre todas as pessoas têm a mesma força e são capazes de fazer um esfreganço bem feito. Portanto, existem no mercado tampinhas, mas tampas especiais. Tampas que são de uso único, que estão seladas e que têm lá dentro uma esponja com álcool etílico 70 graus, que nos permitem de forma no touch, ou seja, sem contaminar, pegar uma tampinha destas, abrir, colocar aqui, como vem, está a pingar líquido, portanto ele tem álcool lá dentro, e eu desinfeto, ok? Removo e deixo secar o desinfetante e utilizo logo, ok? Mas há ainda um uso melhor. Desinfecção passiva. E que tal se eu fizesse isto e deixasse ficar aqui a minha tampinha? Eu vou à minha vida preparar a minha medicação, cuidar de outro doente e quando eu voltar aqui, passado um minuto, passado um dia, passado uma semana, porque estas tampas garantem um selo de desinfecção durante até uma semana, passado uma semana, imagine, eu faço a manutenção do catéter, o doente vai para casa, volta uma semana depois para fazer algum tratamento e ele está pronto a ser utilizado. Agora, sempre que eu retiro esta tampa, sempre que eu quebro este selo, esta tampa vai fora. Portanto, são tampas de uso único, sim, mas que podem permanecer em contacto com o conector, sem o ativar,
mantendo a desinfecção passiva do conector. Portanto, um catéter que tenha uma tampa destas no seu conector é um catéter que está livre de infecção intraluminal durante o espaço de uma semana. Isto tem sido revolucionário em Espanha. Os utentes têm nas suas unidades pequenas tiras destas com várias tampinhas em que cada enfermeiro, após remover a tampa para utilizar o catéter, volta a selá-la com uma tampa nova, ok? Os próprios utentes em Espanha acabam por ser eles a fazer um bocadinho o policiamento dos enfermeiros, no sentido de que, senhor enfermeiro, eu preciso, não se vai embora sem pôr a tampa no meu catéter. E assim mantém sempre o seu conector, o seu acesso seguro. Agora falámos de infecção intraluminal, não foi? E vimos aqui já três dicas, a contar com as seringas pré-cheias de soro fisiológico estéril, para a infecção intraluminal. E para a infecção extraluminal, o que é que nós temos? Temos fixadores sem sutura, que substituem os pontos. Estes fixadores permitem fixar as aletas do catéter sem necessidade alguma de pontos, ok? Eles são fixos. Ele é fixo às aletas do catéter. Peço desculpa. É fixo às aletas do catéter. São universais, servem para todo tipo de aletas, ok? E permitem que o doente sem pontos consiga ter o seu catéter fixo à pele. Agora, eles têm que ser trocados semanalmente, ok? E a sua troca envolve algum cuidado para ter a certeza que no momento em que retiramos o fixador antigo e colocamos o novo, o catéter não entra nem sai da corrente sanguínea. Cada vez que o catéter entra e sai da corrente sanguínea, está a arrastar micróbios de fora para dentro, portanto levando a um aumento da infecção. Para isso, foi inventado já há algum tempo esta pequena pecinha, que é o SecuraCat, que é um sistema de fixação de ancoragem subcutânea. E a coisa maravilhosa acerca deste sistema de ancoragem subcutânea, que é colocado na altura em que o catéter é inserido. Quando o catéter é inserido, o doente tem o local onde o catéter sai à pele anestesiado, e então é colocada esta âncora na pele. Ao colocar, ela entra bem. Quando já está no espaço subcutâneo, abre. O catéter é colocado sobre esta caixinha, é fechado e este dispositivo só sai quando o catéter tiver que sair. Quando o catéter já não for necessário e for removido, esta âncora é então removida. Mas até lá, ela não necessita ser trocada e garante uma completa fixação sem intrusação do catéter, espaço que está cá fora, contaminado com algum micróbio para dentro da corrente sanguínea, eliminando assim não só a trombose, o risco aumentado de trombose do catéter andar a ser mobilizado, mas também o risco de infecção. Temos, para além disso, os pensos, ainda na infecção extraluminal, temos os pensos que eu falava há pouco, com capacidade aumentada de evaporação da transpiração. Este tipo de pensos, que têm alta evaporação da transpiração, mantém o local de saída à pele do catéter seco. E um local seco é um local com menos crescimento microbiano. Para além destes pensos, temos também ainda a cola de cianocrilato. A cola de cianocrilato não serve só para ajudar a controlar o sangramento no local de saída à pele do catéter, para encerrar pockets de reservatórios totalmente implantados, não serve só para ajudar a estabilizar catéteres, como por exemplo na pediatria, mas também serve como um selo antimicrobiano durante os 7 dias. Agora, ela, para continuar a ser utilizada como este selo antimicrobiano, quero dizer, deve ser utilizada a cada penso. Ou seja, deve ser unidose, deve ser uma dosezinha destas pequeninas em cada vez que o utente faz o penso, para garantir que o catéter fica mais estabilizado e que o local de saída à pele não consegue ser contaminado porque está lá esta cola a fazer um selo. Agora, para utentes que têm risco acrescido de infecção a nível do local de saída do catéter à pele ou que já estão com sinais inflamatórios, então temos os pensos com apósito de gel de clorexidina.
Este quadradinho de gel de clorexina que está embutido no penso deve assentar sobre o local onde o catéter sai da pele. Ao estar ali naquele local em que o catéter sai da pele, este gel de clorexina não permite que os micróbios cresçam nessa zona, assim como também mata os micróbios que já lá estavam. Não só impedindo o crescimento, mas também matando o crescimento que já existe. Portanto, diminuindo sinais inflamatórios, revertendo uma infecção que podia galopar de uma coisa local para algo sistémico. Ok? E estas são as dicas para controle de infecção intraluminal e extraluminal. Aprendizagem número 5. Todos nós já ouvimos falar de um catéter que está bloqueado, que está entupido, que está obstruído, totalmente, parcialmente, tem dias, está posicional ou está só lento. Isto são problemas de patência de um catéter em que temos de ter uma linguagem mais científica. Porque se utilizarmos termos coloquiais, podemos não estar a conseguir passar ao outro colega ou ao outro profissional o que realmente está a acontecer com aquele catéter. E se não conseguimos comunicar o que realmente está a acontecer com aquele catéter, como é que podemos desenhar intervenções para tratar daquela obstrução? Portanto, vou-vos apresentar aqui o CINAS, Catheter Injection and Aspiration Classification Scheme. É um esquema muito fácil de seguir e de utilizar, em que temos duas colunas, uma da aspiração, outra da injeção, com um grau de 1 a 3. E classificamos o catéter relativamente à sua capacidade de injeção e de aspiração relativamente a esse esquema de 1 a 3. E assim conseguimos ter uma linguagem mais científica. Ora, uma das coisas que acontece muito quando se fala em obstrução é a obstrução parcial. Na obstrução parcial temos aquilo que é conhecido como Persistent Withdrawal Occlusion. É quando temos uma obstrução em que conseguimos introduzir soro, medicamentos, mas não conseguimos obter retorno venoso do catéter. E agora, porquê é que isso acontece? Ora, existem várias razões para isso poder acontecer. Podemos estar na presença do lençol fibroblástico, que é das coisas mais comuns, especialmente em catéteres venosos periféricos ou em catéteres venosos centrais, em que a ponta não ficou no sítio ideal, não ficou na junção cavo-auricular. Temos um mau posicionamento da ponta, seja ele primário, ou seja, na altura em que o catéter foi colocado, a ponta não ficou no sítio certo, ou secundário, o catéter estava no sítio, a ponta do catéter estava no sítio certo, mas por flashes muito intensos, ou por exercício físico muito intenso do utente, ou por algum embate que o utente teve, o catéter pode ter migrado para outro sítio. Temos também a trombose na ponta, trombose venosa do catéter na ponta da veia, na ponta do catéter, ok? Temos a acumulação de resíduos a nível endoluminal do catéter, que levam depois ao efeito de válvula, em que conseguimos introduzir, mas não conseguimos obter retorno venoso. Temos também o síndrome pinch-off, ou outro tipo de ruptura, ou seja, quando o catéter se rasga e, portanto, a ponta ideal já não funciona porque o catéter, entretanto, foi rasgado a um certo nível e conseguimos introduzir, mas se calhar não estamos a introduzir para o sítio certo. E por isso é que não temos o retorno venoso. Ora, como é que nós fazemos isto? Como é que nós descobrimos que tipo de oclusão parcial é que temos? Porque há aqui umas que são mais benignas do que outras. Enquanto no lençol fibroblástico, desde que não haja retorno de líquido no local de saída à pele do catéter, podemos continuar a utilizar, ok? Já no caso de um síndrome pinch-off ou de uma trombose distal, uma trombose na ponta do catéter, é necessário parar o uso daquele catéter, ok? Portanto, como é que nós distinguimos destes 6 tipos de withdrawal occlusion, persistent withdrawal occlusion, ou seja, ausência de retorno venoso do catéter, seja ele periférico ou central? Começamos por despistar sempre as causas mecânicas, ok? Vamos ver se não é o catéter que está clampado, vincado, dobrado, se ao longo do catéter não há, pelo menos aquilo que nos é visível ao olho nu, se não encontramos nada que esteja a comprometer a patência do catéter. Depois, visto isto, vamos para a ecografia. Vamos ao estudo ecográfico, até onde conseguimos ver com o ecógrafo, da veia
veia e veias onde se encontra o catéter. Aí podemos encontrar trombose, podemos encontrar lençol fibroblástico, podemos encontrar rupturas, podemos encontrar maus posicionamentos. Se o utente, por exemplo, se queixa cada vez que é utilizado o catéter, sente uma sensação estranha no ouvido ou frio no pescoço, se calhar pegar no ecógrafo e fazer um estudo da jugular seria interessante porque o catéter pode ter migrado para a jugular, ok? Portanto, então, como segunda forma de despistar qual destas causas seria possível, temos a ecografia. Depois, temos o bubble test. Nós podemos, com a sonda ecográfica côncava, podemos despistar se a ponta do catéter está ou não no local ideal, ok? Se estivermos a falar de um catéter SIC, ou seja, um catéter central de inserção central, ou um catéter central de inserção femoral, um FIC. No caso de um catéter venoso periférico, com a sonda linear é possível de conseguirmos ver se a ponta está funcionante e no local certo. E, como último caso, temos depois então os exames de imagem, como o raio-x e o TAC. Quando não conseguimos perceber através da ecografia, podemos pedir ao utente, ou pedir, se formos enfermeiros, pedir ao médico para passar, ou se no caso de ser um médico, passar mesmo um raio-x ou um TAC para certificarmos onde é que anda a ponta daquele catéter e se ao longo do catéter ele se encontra sem nenhum tipo de ruptura, sem nenhum tipo de problema. Aprendizagem número 6. Uma das palestras que eu mais adorei ouvir neste Wokova foi por um dos meus ídolos dos acessos vasculares, o excelentíssimo Dr. Mauro Pituriti, que falou de um tema que me é muito querido, porque eu trabalho num hospital oncológico e estão-me sempre a perguntar qual é que é o melhor catéter para oncologia. Catéter com um reservatório totalmente implantado ou o PIC? Ora, Dr. Mauro Pituriti abordou esta temática de uma forma muito interessante. Começou por mostrar uma série de estudos que favoreciam o catéter com um reservatório central totalmente implantado. Contudo, depois de analisarmos estudo a estudo, percebemos que havia imensas variáveis parasitas. Basicamente, nos estudos eram inseridos todos os utentes que tinham um catéter ou outro, sem perceber se aquele catéter que tinha sido colocado tinha sido o mais adequado. Portanto, um catéter, se tiver um mau uso ou se for colocado no utente em que para aquele utente não é o melhor dispositivo, é claro que vai dar problemas. E existe um grave problema que temos às vezes nos estudos, que é aquilo que o Dr. Mauro Pituriti brincou um bocadinho, que é garbage in, garbage out. Se nós não fizermos os estudos como deve ser, as conclusões também não nos vão levar a lado nenhum, ok? Portanto, é necessário cada vez mais termos atenção àquilo que lemos. O estudo tem que estar bem feito. O estudo tem que comparar, se realmente queremos saber qual é que é o melhor catéter em oncologia, temos que comparar utentes que tenham um catéter com um reservatório totalmente implantado para quem esse catéter é o melhor dispositivo e catéteres PIC para quem os catéter PIC é o melhor dispositivo. Portanto, depois de uma grande discussão acerca da necessidade de melhores estudos para realmente haver uma noção de quais são as características que um e outro utente devem ter para ficar com um dispositivo ou com outro, chegámos a este pequeno resumo. Então, como escolher para um utente se devemos colocar um catéter com reservatório totalmente implantado, PIC port, SIC port, FIC port, ou um catéter PIC de inserção simples. Internamento versus ambulatório. Este utente é para estar internado ou é um utente que está em ambulatório, em regime de hospital de dia, que vai para o domicílio, faz o seu dia-a-dia e que só regressa ao hospital de X em X tempo? É muito importante. Tempo de duração da terapia. Quanto tempo aquele utente vai precisar de aceder à rede venosa para fazer medicação, para fazer colheitas de sangue? Quanto tempo é que aquele utente precisa do catéter? Porque se for abaixo de 4 meses, temos o nosso querido PIC. Se for acima de 4 meses, ou seja, um catéter de longo termo, então se calhar é necessário investir na colocação do catéter com reservatório. Temos a necessidade de outras terapias. Ou seja, o utente, para além da quimioterapia, pode necessitar de transfusões de sangue, pode necessitar de colheitas de sangue recorrentes, pode necessitar de alimentação parentérica. Ora,
O catéter com reservatório implantado só tem uma câmara. Há outros com duas câmaras, mas são muito, muito raros. A maior parte deles, 99%, tem só uma câmara. Portanto, estamos a falar de um catéter que só pode aceitar uma medicação. Pode aceitar várias medicações, se forem compatíveis. Mas se tiver duas medicações que sejam incompatíveis, já não consegue aceitar. Por outro lado, o facto de ter um reservatório aumenta o risco de retenção de resíduos. Portanto, líquidos muito viscosos, como transfusões de sangue, de plaquetas, a alimentação parentérica, deixam muitos resíduos no reservatório. Mesmo com bons flushes, muitas vezes é possível ficar restos de plaquetas ou de hemácias para trás ou de alimentação parentérica para trás, que vão ocluindo o catéter ou vão criando também biofilme dentro do catéter, aumentando o risco depois de contaminação, de crescimento biológico dentro do catéter. Portanto, para utilização de mais do que uma medicação incompatível, temos o PICC, que é um catéter que pode ter até 3 lumens e que podem correr todos ao mesmo tempo, desde que a ponta do catéter se encontre na junção cavo-auricular, ok? E neste catéter podemos administrar fármacos viscosos, alimentação parentérica, sangue, sem problema nenhum. Porquê? Porque ele é mais fácil de lavar, é mais fácil de manter o catéter livre de resíduos, ok? O sangue, ao ser colhido por aqui, também pode ser colhido e facilmente lavado. Já no reservatório é necessário depois lavar com pelo menos 2 seringas, ter a certeza que o reservatório fica bem limpo. Temos também a questão da frequência do acesso ao catéter. Enquanto o PICC pode ser constantemente ser acedido, porque é uma tubuladura externa, ou seja, como se ficasse com uma torneira ligada às veias do utente, podemos acedê-la desde que respeitemos as ações necessárias para o controle da infecção intraluminal, podemos acedê-lo vezes sem conta, sem problema nenhum. Já o catéter com reservatório, ele é acedido através de uma agulha especial, a agulha angulada, que tem uma ponta especial para tentar fazer o mínimo dano possível na pele e na membrana que protege o reservatório do catéter. Tem que ser picado sempre em 90 graus face ao reservatório do catéter, para causar o mínimo dano possível na membrana do catéter. Esta membrana não pode estar constantemente a ser picada. Nem a pele que fica por cima dela deve estar constantemente a ser picada. Isso aumenta o risco de casi e aumenta o risco de ruptura da membrana. Portanto, catéteres com reservatório central deviam ser utilizados no máximo dos máximos uma vez por semana, ok? Para utilizações menos espaçadas, ou seja, mais frequentes, deveríamos utilizar um catéter com tubuladura externa, como por exemplo o PICC. Depois temos também a preferência do utente/família. Ninguém cuida de ninguém como deve ser, com qualidade, se não tiver a pessoa que é alvo dos cuidados e a sua unidade familiar como parceiro. Eu, para cuidar de alguém, eu preciso conhecer alguém e respeitar esse alguém. Portanto, o utente tem que ter uma palavra a dizer sobre o tipo de dispositivo que prefere, ok? O utente é que sabe em condições de salubridade é que mora, o utente é que sabe qual é que é a sua dinâmica económica para poder vir ou não ao hospital, é que sabe quanto lhe custa vir ao hospital as vezes necessárias para fazer manutenção, assim como sabe o quanto é que lhe custa colocar um reservatório debaixo da pele. Portanto, cada utente vai ter também a sua preferência, que tem a ver com questões físicas, que tem a ver com questões sociais, que tem a ver com questões económicas, que tem a ver com questões também de conhecimento de literacia ou iliteracia em saúde. E temos também a treino e competência dos colocadores e dos cuidadores. O que é que me interessa a mim? Ter um utente oncológico a ser cuidado com um catéter, com um reservatório totalmente implantado, se depois, no local em que ele poderia fazer a manutenção do catéter, no centro de saúde, não tem agulhas anguladas. Ou não sabem como aceder ao reservatório. E o que é que me interessa a mim que o utente prefira um PICC se naquele hospital ninguém souber colocar PICCs? Ou que ele queira um catéter com reservatório se naquele hospital não houver nenhum cirurgião para colocar o catéter com reservatório e só houver uma equipa de enfermeiros a colocar PICCs. Portanto,
as condições também de colocadores, seja enfermeiros ou médicos, e de enfermeiros na manutenção é muito importante. Qual é que é o treino que essas pessoas têm e qual é que são os dispositivos que o hospital, que a unidade de saúde, que o centro de saúde tem para poder fazer a colocação e manutenção daquele dispositivo intravascular. E depois também o status de coagulação. Ora, o catéter ideal para o utente pode ser um catéter com reservatório. Mas se o doente tem constantemente as plaquetas baixas, ou tem um INR superior a 3, ou está a fazer medicação anticoagulante que não pode parar, então se calhar o catéter mais seguro para ele é o catéter com menos riscos possíveis e com menor dano para a rede vascular e para a pele. Portanto, se calhar será um PIC o catéter ideal para aquela pessoa. E, independentemente do catéter que venha a ser escolhido, que é o mais adequado para o utente, devemos também saber que se queremos realmente um PIC, esse PIC tem que ser o melhor, ok? Os catéteres PIC têm algumas coisas que são menos boas comparadas com um catéter com reservatório, mas que podem ser melhoradas, como por exemplo, se o PIC for Power Injectable, vamos ter um catéter com muito mais capacidade de injeção e menos frequência de obstrução. Se o catéter, seja ele PIC ou SIC, for colocado com a ecografia, ou seja, se for com punção ecoguiada, vamos ter muito mais sucesso. E depois, quanto mais treino houver por parte dos médicos e dos enfermeiros relativamente ao uso dos catéteres, melhor oferta vamos poder dar em termos de dispositivos seguros para aquele utente. E fechar só com o facto de que muitas vezes acusam o PIC de ser um catéter que demora mais tempo a fazer a manutenção e que é um catéter que facilmente sai da corrente sanguínea. Isso era história, porque hoje em dia com o SecuraCat, com o dispositivo de fixação de ancoragem subcutânea, o PIC tornou-se um catéter ainda mais seguro, não só em termos de risco de trombose, como em risco de esterilização, como em risco de infecção. Portanto, o PIC está-se a tornar cada vez mais um catéter com um grau de segurança elevadíssimo. A única coisa que necessita ainda é de manutenção semanal, que ainda não está disseminada nos nossos centros de saúde. Muitas vezes o utente tem que se dirigir a grandes hospitais onde o PIC já é uma realidade para poder fazer a sua manutenção e não consegue fazê-lo no seu centro de saúde ou no seu hospital local porque ainda não existem materiais ou conhecimento para fazer a manutenção do catéter. Portanto, o problema não é bem do catéter em si, mas ainda de uma cultura em acessos vasculares que está a crescer em Portugal e que está a sofrer com as dores do crescimento de ainda não haver uma realidade homogénea em Portugal. Aprendizagem número 7. Catéteres venosos centrais ou catéteres venosos periféricos no domicílio. É possível, tanto na sua colocação como na sua manutenção. E graças ao quê? Graças a termos cada vez mais kits de colocação completos, estéreis e completos, com campos de corpo inteiro, com mangas de ecógrafo e, por falar em ecógrafo, a própria tecnologia também é portátil. Não só os kits de colocação com o catéter e tudo o que é necessário para a colocação do catéter existem em bundles já pré-embalados e estéreis, como também temos ecógrafos portáteis, temos ECG intracavitário portátil que pode ser levado até ao domicílio do utente para colocar na casa do utente de forma segura e prática, tal e qual como se estivesse numa unidade de saúde. Também a manutenção pode ser realizada no domicílio, porque assim como nos kits de colocação, em que vem todo o material esterilizado já necessário para aquela técnica, também na manutenção existem kits fáceis de utilizar, já com o material todo necessário, numa só embalagem, esterilizada, para poder ser utilizado no domicílio. Contudo, é necessário também não só colocar e manter, mas também dar a oportunidade ao utente para ter a melhor qualidade de vida. E ainda bem que a indústria está atenta a essa necessidade e tem desenhado cada vez mais utensílios para o utente poder ter melhor qualidade de vida. E falo do quê? Falo de pensos próprios para tomar banho, mangas próprias para tomar banho e até mesmo para atividades lúdicas.
E este tipo de dispositivos existem para todos os tipos de catéter, não só para o PIC, mas também para os SIC tonalizados ou até mesmo para os FICs. Portanto, é possível o utente estar no seu domicílio de forma segura com um acesso venoso, seja ele periférico ou central. Agora, contudo, para que haja uma colocação no domicílio ou para que haja uma manutenção no domicílio, tem que haver 5 pilares que não podem faltar. Tem que haver uma seleção cuidada da pessoa que está apta para este tipo de cuidados no domicílio. Tem que haver educação da pessoa, da família ou do cônjuge ou do amigo ou do cuidador informal que vai poder ajudar essa pessoa a manter o seu catéter venoso central ou periférico no domicílio com todos os cuidados de excelência, como faria no hospital, mas com muito menos risco de infecções nosocomiais, porque o utente está no seu bioma. O doente está no seu domicílio, onde tem os micro-organismos que convivem com ele diariamente e não superbactérias ou superfungos que hoje em dia existem em quase todos os hospitais. Depois também é necessário o ambiente correto. O ambiente correto, o utente pode já ter essas condições ou pode-se promover essas condições. Por vezes não é necessário o utente fazer obras em casa, mas simplesmente rearranjar o seu domicílio de forma a que seja mais friendly do cuidado tanto da colocação como da manutenção do seu catéter. E também o próprio catéter tem que ser escolhido, o catéter que é mais adequado para aquele utente e para o estilo de vida daquele utente, para o tipo de domicílio que aquele utente tem. Em último caso, a organização. É necessário o hospital, o centro de saúde, a unidade local de saúde organizar-se de forma a dar o apoio necessário ao utente, não só na altura da colocação, da manutenção e da resolução de complicações. É necessário haver um contacto. O contacto esse pode ser telefónico, pode ser via internet, mas também é necessário um contacto físico. É necessário haver recursos humanos para dar apoio ao utente em caso de necessidade. Ora, em termos da seleção, esta seleção do utente que pode colocar o catéter no seu domicílio ou que pode manter o seu catéter no domicílio, deve ser uma avaliação clínica, funcional, cognitiva e também psicossocial. E quando falo psicossocial, não é só a parte da família, a parte dos colaboradores informais, mas também do próprio ambiente do domicílio. No que toca a esta avaliação psicossocial, é indispensável a disponibilidade de um cuidador informal, de alguém que, para além do utente, se responsabilize e que queira estar inserido neste cuidado ao catéter no domicílio. Esta pessoa tem que ser educada, tem que ser treinada e tem que ser também aliviada. O que quer dizer com isto? Quer dizer que não podemos deixar aquela pessoa chegar ao burnout. Por isso é que é necessário, para além de uma rede de cuidadores informais, de familiares, ou um amigo, ou um cônjuge, que ajude o utente na manutenção e no cuidado ao seu catéter, é preciso também que essas pessoas que estão a ajudar a cuidar do utente não se fiquem sobrecarregadas e que tenham apoio de profissionais especializados nessa área. E por falar em profissionais especializados nessa área, nada como uma equipa de acessos vasculares para conseguir dar o melhor cuidado, não só na colocação, na manutenção, mas também na resolução de complicações. Esta educação é a educação que se faz, o ensino que se faz do utente e da sua família, ou dos seus amigos, ou do seu cuidador informal, é a ponte entre ser elegível e ser seguro. Portanto, nem toda a gente é completamente elegível, mas é possível chegarmos a um compromisso se houver um sistema de educação, um sistema de treino que habilite aquela pessoa. É claro que um leigo terá sempre algumas dificuldades em conseguir, do pé para a mão, fazer aquilo que um profissional de saúde foi treinado durante anos para fazer. Contudo, com um bom sistema de treino, um bom sistema de educação, é possível quebrar este gap e levar desde a elegibilidade até à segurança através desta ponte que é a educação, que é o treino.
Ora, na avaliação do domicílio, há aqui coisas que não nos podemos esquecer, como, por exemplo, eletricidade, saneamento básico, iluminação, o próprio espaço, a ausência ou presença de animais de estimação. São tudo coisas, a limpeza, a iluminação, o facto de ter telefone ou não, ter internet ou não, são tudo coisas que ajudam a perceber se aquele domicílio é apto para se fazer lá tanto a colocação como a manutenção do catéter. E depois temos que escolher bem o acesso, não é? Temos que escolher bem o dispositivo que vamos colocar no utente. Para quanto tempo é que o utente vai precisar de um dispositivo intravascular? Que tipo de medicamento é que ele vai fazer? O tipo de medicamento é importantíssimo, porque podemos estar a falar de um catéter venoso central ou de um catéter venoso periférico, consoante a medicação que ele vai fazer. E volto a relembrar, para catéteres venosos periféricos deveríamos só administrar medicação com osmolaridade abaixo dos 600, com pH entre os 5 e os 9 e que não sejam fármacos irritantes ou vesicantes. Ok? E lembro-me, eu estou a falar de catéteres venosos periféricos e as cânulas longas, catéteres venosos periféricos longos e os midline são, para todos os efeitos, catéteres venosos periféricos. Não respeitar estas características que eu disse de medicação própria para a via venosa periférica pode causar uma trombose naquele utente. E também temos que avaliar qual é que é a frequência do tratamento. Se o tratamento for espaçado no tempo, 3 em 3 semanas, uma vez por mês, 2 em 2 semanas, se calhar um catéter com reservatório implantado iria ajudar imenso na manutenção daquele catéter. E, por último caso, temos o património vascular. Ora, um utente com o património vascular já depelado será um utente que terá menos escolha, terá que ficar com o acesso que é possível pôr e não com o acesso ideal. Esta questão do utente no domicílio a fazer medicação está muito em voga, a hospitalização domiciliária, e pode ser feita em duas vertentes. Ou temos uma hospitalização domiciliária para evitar uma hospitalização, ou seja, o utente é tratado no domicílio em vez de ser tratado no hospital, ou para acelerar o processo de alta. Ou seja, o utente já está estável e em vez de continuar no hospital com mais risco de infecções nosocomiais, pode vir para o seu domicílio e fazer a última parte do tratamento já no domicílio com um catéter venoso adequado tanto para ele como para o tipo de medicação que está a fazer. Portanto, a casa pode ser um novo hospital se o acesso venoso for seguro. E, para isso, temos que entrar num novo paradigma, ok? Porque um catéter certo, na veia certa, com o paciente certo, na altura certa, com o profissional certo, na instituição certa e no local certo, tem tudo para dar certo. Agora, quais são os benefícios disso? Temos muito menos gastos com transporte, o utente não tem que estar constantemente a dirigir-se ao hospital. Temos mais conforto por parte do doente e menos ansiedade. O utente já não tem que ir para um sítio onde vai sentir institucionalizado. Ele está na segurança do seu lar, com o seu conforto, portanto, muito menos ansioso, muito mais confortável. O próprio procedimento de colocação como manutenção torna-se mais natural, mais incluído no dia-a-dia do utente, porque ele não é despersonalizado ao ter que ser institucionalizado. Existe uma comunicação muito mais eficaz com a família, com quem está à volta. Quando o utente vai ao hospital, ele acaba por ir mais individualizado e não conseguimos perceber qual é que é a rede de apoio. Quando nós visitamos o utente, quando vamos à casa do utente, nós estamos no espaço dele e da família dele. Portanto, conhecemos muito melhor o utente e a sua rede social. E também evita contacto com o hospital, como eu falei há bocado das infecções nosocomiais. Portanto, no fundo, é necessário um investimento inicial para diminuir custos e aumentar ganhos em saúde. Saúde essa não só física, mas também mental. Agora, este tipo de colocação ao domicílio é possível, há vários projetos, vários hospitais a nível internacional a fazer isto. Contudo, esta colocação no domicílio é só para peritos.
especialmente para equipas especializadas. E tem que haver sempre uma avaliação prévia. Eu não posso pegar o meu ecógrafo portátil, ir no meu ECG intracavitário portátil, no meu kit de colocação, ir a caminho da casa do utente sem primeiro ter feito uma visita para perceber se é possível, se tenho condições de segurança para mim e para o utente para colocar lá o catéter. Também não é uma colocação urgente. Uma colocação urgente é feita no hospital, porque se alguma coisa correr mal, temos ao nosso dispor uma série de valências que nos permitem dar resposta às necessidades do utente. No domicílio tem que ser numa situação controlada. E depois, há uma coisa que não é possível pôr no domicílio, ok? Catéteres com reservatório implantado. Esses têm que ser colocados no hospital. Portanto, quando falo no domicílio, é sobretudo PICs, midlines e cânulas longas. E também a infraestrutura organizacional para o acompanhamento. Não basta ir lá colocar o catéter e agora o centro de saúde que trate disso. Não, tem que haver comunicação organizacional entre todas as instituições que vão cuidar daquele utente. E tem que haver uma monitorização, que pode ser ela telefónica ou por via da aplicação. Já em Espanha existe uma aplicação em que os utentes podem fazer o seguimento da sua manutenção, do seu catéter, do seguimento das complicações do seu catéter, mas tem que haver também uma componente presencial. Terá que haver sempre alguma visita presencial, nem que seja para ir reavaliando como está a correr o processo do utente a fazer medicação em casa. Portanto, podemos passar por um paradigma completamente diferente, mas para isso temos que ter outro tipo de comunicação organizacional, outro tipo de cultura social, de empoderamento do utente e de englobar o utente e a sua família na escolha do seu trajeto terapêutico e também naquilo que ele pode fazer no domicílio, poupando-o do contacto com as instituições hospitalares. Aprendizagem número 8. Catéter femoral. Catéter venoso central de inserção femoral. Antigamente sempre foi o menino pobre, sempre foi o catéter que dava imensas complicações, tanto em termos de perda da sua funcionalidade, como em termos de infecção. O catéter femoral era inserido diretamente na região inguinal, estando muito mais suscetível a uma região úmida e mais conspurcada. Contudo, isso mudou. Também o facto de ser um catéter que apresentava mais riscos de perda de função, ou seja, ficar obstruído ou haver logo, quase passado uns dias, a ausência de retorno venoso, hoje em dia estamos a falar do catéter venoso central de inserção femoral, do FIC, Femorally Inserted Central Catheter, de uma forma completamente diferente. E o que é que mudou? Para já, mudou o local de saída à pele. Hoje em dia é impensável colocar, a não ser que seja uma situação de urgência, um catéter femoral de inserção direta na zona inguinal. O que é preferível é duas coisas. Ou fazemos uma tonização para o meio da coxa, ou fazemos uma inserção superficial na veia femoral superficial. O que eu quero dizer com isto? Obedece ao mesmo princípio do PIC. Em vez de irmos à região inguinal, podemos canalizar a veia femoral superficial e assim introduzir uma espécie de um pique, mas na coxa. E também, no que eu estava a falar há bocado, em termos da ponta, o que mudou foi que muitas vezes utilizavam-se catéteres que estavam desenhados para colocação no tórax ou no pescoço na região inguinal. Ora, 20 centímetros não chega para o catéter, a ponta do catéter atingir a veia cava inferior. Precisamos de catéteres mais compridos. Precisamos de catéteres mais compridos para chegar, pelo menos, ao terço médio da veia cava inferior. Sendo que a posição mais indicada para um catéter, a ponta do catéter femoral, será acima das veias renais e abaixo das veias hepáticas. Aí é que deveria estar a ponta de um verdadeiro catéter venoso central de inserção femoral. E este local não só é ótimo em termos de infusão de medicamentos, daquilo que é necessário para o catéter manter a sua patência, sem dano endotelial, mas também muito mais fácil de observar a sua ponta. Já não precisamos de um raio-x ou de um TAC, precisamos sim de uma sonda curvilínea, uma sonda côncava do ecógrafo,
para fazer então uma ecografia transhepática aqui nesta região e conseguimos identificar muito facilmente a ponta do catéter ali entre as veias do rim e as veias do fígado, permitindo uma visualização direta através do bubble test, ou às vezes, se o material do catéter for mais ecogénico ou o catéter for de um calibre mais grosso, é possível visualizá-lo e se a pessoa tiver mais destreza em termos ecográficos, é possível visualizá-lo mesmo sem o bubble test. Portanto, estamos a falar de uma grande revolução em que um dos pioneiros desta revolução, pelo menos na canalização superficial da veia femoral, o enfermeiro Matthew Ostroff, foi fundamental para começarmos a perceber que era um catéter que tinha má fama não por causa da veia que era canalizada, mas da forma como a veia era canalizada. Hoje em dia temos então catéteres venosos centrais de inserção femoral com uma ponta mais otimizada e com uma saída à pele num local com muito menos riscos de infecção. E podemos acrescentar ainda a essa evolução o próprio SecuriCat, que tornou o catéter femoral num catéter com uma fixação segura, tão ou melhor do que um catéter com um anel de Dacron. Nona aprendizagem. Nomenclatura. Nomenclatura importa. E finalmente saiu um artigo que veio pôr os pontos nos is, que veio pôr ordem na casa. Há muita confusão em termos do que é cada catéter é e como é que deve ser chamado e que características é que tem para ser chamado dessa maneira, para ter essa designação. Então, surgiu o projeto Navigate, que stands for Nomenclature via Integrated Global Advancements in Terminology Efficiencies, que foi publicado como artigo no The Journal of Vascular Access. Este é um projeto em parceria da Glovanet com o Wokova, no sentido de dar resposta não só a uma melhor nomenclatura, mas também de encaixar em caixinhas o que cada catéter é. E veio dar resposta a algo que eu já ando a batalhar há imenso tempo aqui em Portugal, que é a grande confusão que existe entre cânulas longas, catéteres venosos periféricos longos e midlines. Isto não é um midline. Isto é um catéter venoso periférico longo. Um catéter venoso periférico longo tem entre 6 a 15 centímetros, é geralmente colocado em veias ou do antebraço, mas mais do braço, com apoio de ecografia, ou seja, com punção ecoguiada, e é um catéter venoso periférico que dura mais tempo porque é mais longo e é feito um material mais amigo da rede venosa, portanto, muito mais fisiológico. Contudo, não é um midline. Estas cânulas longas têm uma duração de 1 a 3 semanas no máximo e continuam a ser catéteres venosos periféricos, ou seja, só se pode fazer por lá a medicação que é compatível com a via venosa periférica. Que relembro, osmolaridade abaixo dos 600, pH entre 5 a 9 e não vesicante, não irritante. A ponta deste catéter há de ficar, no máximo dos máximos, na veia axilar, aqui na região axilar. Ora, já isto é um midline, um catéter venoso periférico com 15 ou mais centímetros. Um catéter venoso cuja ponta vai ficar entre a veia axilar do tórax e a veia subclávia. Midline, o termo midclavicular. Porquê? Porque a ponta bem colocada estaria aqui a meio da clavícula, na zona da veia subclávia. Entre a veia axilar e a veia subclávia, com mais de 15 centímetros, temos um midline. E o midline é colocado com técnica modificada de Seldinger, com uma micropunção, com um kit de micropunção. Já uma cânula longa pode ser colocada por técnica acelerada de Seldinger, com técnica simples de Seldinger ou, em alguns casos, com técnica direta de Seldinger.
mas isso é uma cânula longa. É um catéter, como digo, que dá até 3 semanas no máximo e que geralmente não é possível obter retorno venoso por ele. É um catéter que dá para infundir, mas para, por exemplo, colheitas de sangue, não funciona. Poderá funcionar nos primeiros dias, mas muito facilmente, por ser um catéter cuja ponta fica abaixo da axila, é um catéter que facilmente vai ganhar um lençol fibroblástico. Já o midline, que fica com a ponta numa veia com um calibre completamente diferente e, portanto, a medicação que sai aqui é muito mais hemodiluída, como a veia de calibre muito maior, o lençol fibroblástico também vai aparecer, mas mais tardiamente. É um catéter que pode durar 1 mês ou mais e que, por vezes, permite, se for bem mantido e se tiver sido colocado com a ponta colocada no sítio mais otimizado, pode até servir para colheitas de sangue. Mas volto a relembrar, assim como a cânula longa e a cânula curta, ou seja, o catéter venoso periférico curto e o catéter venoso periférico longo, o midline também é ele um catéter venoso periférico. E como tal, é um catéter pelo qual só se pode fazer a medicação com as características que eu referi. Este projeto Navigate veio também pôr ordem na casa nos outros catéteres. Nos catéteres centrais, nos catéteres arteriais, nos catéteres de neonatologia, de pediatria e de adultos. Portanto, chequem este artigo Navigate Project, no Journal of the Vascular Access. Aprendizagem número 10. Glicocálix endotelial. Glicocálix endotelial é uma camada gelatinosa e muito fina, uma espécie de matriz que protege todo o endotélio da nossa rede venosa. E essa camada, que é composta sobretudo por glicoproteínas, proteoglicanos, glicosaninaglicanos, essa camada fina, gelatinosa, serve como uma barreira protetora que tem várias funções. Para além de controlar a permeabilidade da rede venosa, controlar a passagem dos fluidos, das proteínas, das moléculas, do sangue para os tecidos, também tem uma função de mecanotransdução, ou seja, essa pequena, fina camada sente o fluxo do sangue e, conforme esse fluxo de sangue começa a ficar congestionado, ela manda receptores químicos para o endotélio para promover a vasodilatação para dar continuidade a esse fluxo. Também previne a formação de coágulos e de trombos, pois regula não só a adesão dos glóbulos brancos durante processos de inflamação, mas também serve como um lubrificante natural que permite a melhor passagem das células do sangue e das moléculas do sangue durante o fluxo do sangue, especialmente em vasos mais pequenos, como vénulas e capilares. Portanto, estamos a falar de um órgão quase desconhecido de toda a gente e que é fundamental para proteger a rede venosa, que é fundamental para proteger o endotélio. Quando esta camada começa a desaparecer do endotélio, é quando começamos a ter problemas de trombose, começamos a ter problemas de inflamação das veias. E agora, quando nós nascemos, assim como os nossos neurónios, há uma quantidade finita de glicocálix que nós temos no nosso organismo e que vai sendo depelada cada vez que a rede venosa é acedida. Não só pelo dano que causamos em cada picada, na parede da veia, portanto vai também estragar esse glicocálix, depois dificilmente volta a recuperar, como também quando administramos fármacos demasiado agressivos em veias que não têm calibre para hemodiluir esse fármaco e torná-lo menos nocivo para a parede da veia. Portanto, não sei se já ouviram falar do conceito DIVA, Difficult Intravenous Access Patient, pessoas com veias difíceis. Há pessoas que já nascem com uma rede venosa complicada. Há outras que, devido a uma série de comorbilidades, acabam por ficar com uma rede venosa mais deteriorada. Mas há muita gente que tinha uma rede venosa saudável e que acaba por ser danificada pelo mau uso ou pelo sobreuso que fazemos da rede venosa. Lembrem-se,
Lembrem-se, o património venoso é do utente. Nós utilizamos o património venoso do utente para cuidar dele, para o tratar, no sentido dele melhorar a sua saúde. Mas não podemos chegar ao ponto de tratar esse recurso que é dele, que nasceu com ele e que é finito, de forma como se fosse um recurso inesgotável. Temos que ser mais inteligentes na gestão que fazemos da rede venosa do utente, escolhendo sempre o melhor catéter para cada situação e tentando escolher um catéter que que tenha mais longevidade para dar mais qualidade de vida ao património venoso do utente. Uma das coisas que eu aprendi neste congresso foi que, para além do dano que nós fazemos com as picadas e com a administração de fármacos que não são indicados para a rede venosa periférica, é também o flush, a lavagem que nós fazemos dos catéteres venosos periféricos, sobretudo. Cada vez que nós injetamos soro no catéter para lavar, e que o devemos fazer, é a única forma que temos de lavar o catéter e deixá-lo permeável, é com flush push-pause, com soro fisiológico. Contudo, o flush push-pause tem muito mais a ver com o ritmo de dar e parar, e não propriamente com a força que imprimimos. Quando imprimimos força a mais, o que acontece na ponta do catéter é que, para além dele chicotear, porque estamos a imprimir muita força e então a ponta mexe-se e vai batendo nas paredes do endotélio, dando cabo do importantíssimo glicocálix, também o próprio fluxo a mais do soro que sai na ponta do catéter vai como lavar essa película gelatinosa da parede da veia, e ela faz lá falta. Porque a partir do momento que essa gelatina, que essa matriz gelatinosa é lavada da parede da veia, a veia deixa de conseguir controlar os processos inflamatórios e começa a trombosar, começa a ficar com uma tromboflebite mecânica, que pode ser também de muitas vezes utilizarmos calibres acima de 1/3 do calibre da veia, que não deveríamos. Um catéter, para ficar confortável e para ser o mais fisiológico dentro da rede venosa, deve ocupar no máximo 1/3 do calibre desse vaso. E quando fazemos os flushes, devemos fazer de forma gentil, pausadamente, é claro, para fazer um fluxo turbulento, para limpar o catéter, mas não de forma a que o catéter chicoteie dentro da veia ou que esse fluxo arraste e lave o glicocálix que nós tanto precisamos na parede das nossas veias. E assim termina mais um episódio da Via Venosa. Não poderia terminar sem deixar de agradecer à indústria que me tem facultado imensas amostras para eu poder partilhar convosco e enriquecer estas mini-aulas que eu tenho tanto gosto em partilhar convosco. E termino também com um desejo enorme de poder contar contigo. Estou aí, atrás desse ecrã, para contar contigo no próximo Okova. Para não ser só eu a trazer coisas novas, a trazer conhecimento, a difundir conhecimento. Eu sozinho não consigo. Eu conto com todos os seguidores da Via Venosa e já agora muito obrigado, finalmente atingi os 2000 seguidores no Instagram. O YouTube ainda precisa de mais um bocadinho de força, mas eu conto contigo, que estás a ver aí no YouTube, que estás a ver aí no Instagram, no LinkedIn ou no Facebook, que também tu comeces a ir a congressos, comeces a ler mais artigos, comeces a difundir este conhecimento que é tão importante, não só para nós, enfermeiros, médicos, mas também para os nossos utentes, sobretudo para os nossos utentes. Eu conto com vocês para cuidarmos melhor da rede venosa dos nossos utentes. Até uma próxima.